Olá, estudante da PUC Paraná, da nossa graduação 4D, tudo bem com você? Olha, é uma alegria poder estar contigo aqui, estou te esperando na sala, estou ao vivo para todo o Brasil, sou o professor tutor Gerson Marinho e gostaria muito que você estivesse aqui comigo para a gente fazer um review aí das aulas 10, 11, 12 da nossa unidade 4, que olha, vamos falar sério, hein? Que fantástico! Inclusive, ela te dá muito suporte. Se você ainda não fez a Hora da Prática 2, ela te dá todos os recursos que você precisa para ir super bem. E diga-se de passagem, que disciplina sensacional! Eu já trabalhei, pesquiso bastante sobre logística internacional, mas eu digo para vocês que essa matéria está muito completa nos seus exemplos, nos seus conceitos, na sua forma de se apresentar. Não deixe de acompanhar, deixe salvo esse material. Acompanhe sempre que você puder, porque aqui tem um material riquíssimo para você, nosso aluno da PUC, tá? E hoje eu venho aqui para o nosso último encontro com o professor tutor, vai ser um prazer poder estar com você, você que está me assistindo agora, eu tive o maior privilégio de ser seu professor tutor, e caso haja alguma dúvida ainda até o final do nosso módulo, me chama no Fale com a gente, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Tá bom? Capricha aí, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas que você tem, para que realmente os resultados possam ser cada vez melhores, tá bom? Bem, vamos lá então, né? Temos alguns minutos aí, é uma aula mais curta, é uma aproximação, e eu pensei algumas coisas aqui das semanas, como eu disse, 10, 11, 12, é muito difícil pegar os melhores momentos, que todos são melhores momentos, mas eu tentei trazer aqui um resumo, né, daquilo que eu detectei, assim, que a gente precisava dar mais uma passada, mais uma olhada, para a gente poder levantar algumas informações, tá bom? Vem comigo, então, vou compartilhar aqui o material, só um segundinho. Excelente, gente. Vamos lá, então, né? Nosso quarto encontro online, Logística Internacional. E você já me conhece, sou o professor tutor Gerson Marinho. O nosso bate-papo, então, como eu comentei na abertura ali, vamos ter a unidade 4 e vamos contemplar as semanas 10, 11 e 12, ok? Vamos juntos, então, nessa caminhada? Você percebeu que lá na semana 10 nós tivemos um tema fantástico da logística 4.0? A logística 4.0 ela é diferente da logística tradicional, porque a tradicional ela é muito, como eu diria, analógica, né? Eu acompanhei o boom né, do processo inicial da logística, né? E eu digo para vocês que hoje a logística está muito mais avançada, né? E como eu comentei, aquele boom todo lá de busca de profissionais, de tecnologias que a época dava para a gente, mas ainda era muito analógica, né? Muita conferência ainda no papel, né? Em planilhas. E aí foi vindo uma revolução, e hoje a gente já desfruta dessa revolução digital da cadeia de suprimentos. Vamos lá, vamos juntos então, para a gente bater esse papo rapidinho aqui. Prometo que nós vamos conversar aí uns 20 minutos para nos apropriarmos de alguns temas que você passou por essa unidade 4 e quem sabe fica bem legal você também dar mais uma olhada. Bem, a logística 4.0 não é sobre tecnologia, é sim sobre a nova maneira de pensar e operar a logística. Corretíssimo, que conceito mais concreto isso, hein, gente? Bem, o modelo tradicional, né, era muito linear, então a gente trabalhava muito naquela visão reta, plana, e olhava apenas pelo horizonte aquilo que vinha acontecendo. E era um olhar bastante reativo, ou seja, a gente resolvia problemas assim que eles surgissem. Agora, esse modelo 4.0, nós chamamos esse de um modelo muito mais conectado, interconectado, integrado,
preditivo, inteligente. E isso, claro, ele antecipa problemas. Então, em vez dele esperar o problema aparecer para que daí seja resolvido, ele antecipa problemas devido a esta visão mais ampla, mais holística, mais sistemática, toma melhores decisões em tempo real e ainda, é claro, aprende com os dados que a tecnologia nos fornece, que os sistemas operacionais logísticos, né, através de sistemas de informação e comunicação, nos oferece. Ok? Nós vimos no material alguns pilares da logística 4.0, né? Vamos a eles então? Vem comigo então para a gente poder analisar esses pilares. 4 grandes pilares, hein? A digitalização, que nada mais é do que uma fase, né? Que cada fase da logística, ela passa sim, né, a ser registrada, então, de forma o quê? Não mais analógica, né? Não mais manual, mas totalmente digital. E essa ideia, né? Hoje se usa sensores, né? Por exemplo, nos caminhões, os sistemas que acabam monitorando toda essa digitalização, por exemplo, de estoques em tempo real. Isso tudo gera dados, e os dados vão ser transformados através de um conjunto de dados em informação. Então vejam que bacana isso, né? O segundo pilar eu chamo de integração. Essa integração, sim, é com toda a cadeia de suprimentos, é com todos os nossos parceiros. E aí eu posso dizer que são integrações com sistemas operacionais, sistemas tecnológicos, né? Sistemas de informação, fornecedores, transportadores, né? Os próprios centros de distribuição hoje estão totalmente integrados com fornecedores, com clientes, né? Com todos os parceiros da cadeia, né? E até o cliente, então, ele acaba se conectando devido a essa integração. Claro que por meio de plataformas, né? Na nuvem, por exemplo, que dá a possibilidade de tudo isso acontecer em tempo real. Outro pilar nós chamamos aí de automação, né? Essa automação, ela é interessante, né? Em vez de nós termos, então, pela logística tradicional, aquelas tarefas manuais, repetitivas, hoje a gente assume uma nova postura com máquinas, robôs, softwares, né? Que estão totalmente conectados, interconectados, para reduzir erros, para liberar os profissionais para não mais agir braçalmente ou operacionalmente somente, mas para agir também de forma estratégica. E o quarto e último grande pilar é a análise inteligente de dados. Veja, se eu só tenho dados, eu tenho uma quantidade de dados e, sinceramente, eu tenho um bando de dados. Muitas vezes eu não posso nem considerar um banco de dados, você concorda? Então, muitas vezes é um bando de dados. Agora, quando eu tenho uma análise crítica, inteligente dos dados, o que vai acontecer? Eu posso usar essa inteligência, e hoje eu tenho o apoio da IA, inteligência artificial, para que eu consiga identificar melhores padrões através das informações, eu consiga detectar algumas falhas possíveis que possam vir a acontecer, por isso que a gente antevê problemas. Eu consigo fazer previsões, sejam de demandas, sejam de estoques, né? Para quê? Para ajudar na tomada de decisão. Então, essa análise inteligente me dá esse suporte tão importante, ok? Bem, avançando aqui, nós vamos falar um pouquinho agora, né, da escalada tecnológica. Mas antes, olha que interessante, né? A logística 4.0, ela não apenas acompanha uma transformação digital, ela também é, sim, protagonista nessa história. Então, acompanhar uma coisa, né? Se envolver uma coisa, mas estar comprometido, estar fazendo de frente, linha de frente, como a logística 4.0 hoje assume esse protagonismo, é diferente mesmo, né? E, claro, permite às empresas tomarem as
as decisões de forma mais ágeis, né? Reduz custos, riscos operacionais, otimizam recursos. E o que é mais interessante dessa logística 4.0, que ela entrega mais valor ao cliente. Hoje, o cliente ele quer ser surpreendido, ele realmente quer comprar uma experiência. Muitas vezes não é nem o produto propriamente dito, mas a experiência que ele quer ter com a entrega, com o produto, com a versatilidade da entrega, a flexibilidade, a agilidade. E isso tudo a gente vai estar utilizando, né? No comércio internacional, por exemplo, tá? Nós vamos utilizar, então, plataformas, vamos utilizar sistemas, né, para que essa escalada tecnológica, então, ela tenha realmente um foco e um fim com um resultado surpreendente. Na logística 4.0, então, a IoT, a internet das coisas, né, é uma das tecnologias que, então, são tão importantes que conectam objetos físicos à internet, através de sensores, maquinários, veículos, até mesmo prateleiras hoje são tecnológicas, né, fazendo com que todos esses recursos materiais se comuniquem entre si através dos sistemas, né, das empresas. Em outras palavras, gente, o grande objetivo é começar a falar e a informar o que está acontecendo mais em tempo real, ok? Bem, falamos também, né, aprendemos também sobre o blockchain, né? Blockchain é a confiança, é a rastreabilidade, né? E essa tecnologia, ela é tão interessante que é comparada a um livro caixa digital. Hoje a empresa dela precisa ter realmente suas entradas, suas saídas, né, seus resultados apurados, e é por isso que ela se compara muito, né, a esse livro caixa, porém digital. A única diferença é que ele não fica sob um controle de uma única empresa ou pessoa, ele é descentralizado. O blockchain ele envolve pessoas, processos, sistemas, né? E essas informações são facilmente acessadas, registradas em blocos interligados e protegidos por criptografia. Veja, qual é a grande sacada, então? Né? Depois de um dado registrado, não é possível apagar ou alterar. Isso vai trazer confiança, vai trazer segurança e principalmente a rastreabilidade para toda a nossa cadeia logística, ok? Bem, vamos lá então, né? Vamos avançando aqui. A gente precisa também falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e automação. Você percebeu que um dos grandes motores da mudança tecnológica é a inteligência artificial? Hoje se fala muito, né? Ela tem um significado e a cada dia se ressignifica em busca dessa aceleração de previsões, de análise, de decisões tomadas na logística com apoio, com a assistência da inteligência artificial, tá? Bem, aparentemente nada de novidade, né, até aqui. Mas veja só, a IA ela coleta dados históricos, gente, em tempo real. E isso ajuda a identificar padrões para que a gente possa, então, prever o que vai acontecer e ainda sugerir ações com certeza mais assertivas, né? E aí, quando a gente entra nessa ideia, então, dos benefícios, né, inúmeros, que a logística 4.0 ela proporciona, eu já lhes asseguro que não é simples. Atingir a logística 4.0 não é para qualquer um, principalmente para pequenas e médias empresas que têm uma dificuldade tremenda com recursos. Você concorda? Então, veja bem, a gente tem um alto custo de implementação e realmente requer, sim, um investimento alto em tecnologia. A minha infraestrutura, muitas vezes, dentro da empresa é defasada. Eu tenho um computador, mas ele tem ainda o Windows 7 no computador. Eu tenho um computador capenga, né? Não tem muita memória, não tem muito espaço, né? Enfim, falta de profissionais também qualificados ainda. A gente carece muito de profissionais com mais maestria, expertise, né, em tecnologia, tá?
Muitos, resistência à mudança, gente, isso aqui é um desafio tremendo para todo tipo de empresa, porque nós, seres humanos, parece que não gostamos muito de mudar. A mudança parece que impacta negativamente, mas na verdade é o contrário. A mudança, ela traz sempre um empurrãozinho para a gente sair da zona de conforto. Então, mas infelizmente ainda existe muita resistência. E a cibersegurança, né, é muito importante, mas também é uma ferramenta necessária, custosa, mas que é tão importante. E, claro, montar indicadores, né, para que a gente possa acompanhar. Legal? Esses foram alguns pitacos aí da aula 10. Vamos rapidinho para a aula 11 aqui, para a gente poder ir para o finalzinho da nossa aula. A logística sustentável, uma eficiência verde e competitividade no século XXI. Você já começou, já pensou, imagina comigo essa grande verdade. Milhões de caminhões nas estradas liberando toneladas de CO2, todos os dias. Armazéns operando 24 horas com alto consumo de energia. Embalagens plásticas que muitas vezes acabam nos oceanos, aterros por décadas. Essas atividades não afetam apenas o meio ambiente nosso, tá, gente? Elas também pressionam as empresas. Bem, com recursos naturais cada vez mais escassos, consumidores mais exigentes. Ser sustentável deixou de ser, sim, um diferencial para virar o quê? Uma necessidade competitiva. Então, o negócio é falar sobre sustentabilidade na logística, né? E quando nós falamos sobre isso, nós estamos nos referindo a repensar a operação logística, o seu transporte, a sua armazenagem, a distribuição, buscar, gente, o menor impacto possível ambiental. E não é só ser verde. O grande desafio, gente, é participar no equilíbrio de um processo com eficiência operacional, mas não deixar de gerar valor econômico e social. Percebeu? Então, na verdade, a logística sustentável, ela começa na escolha dos modais de transporte. Vamos dar um exemplo aqui, dar preferência a ferrovias, a navios que podem, que poluem menos, né, do que caminhões, por exemplo. E a nossa realidade Brasil é extremamente rodoviária, né? Passa pelo planejamento das rotas para se evitar desperdícios. Quanto melhor for a roteirização, menor vai ter de circulação, de quantidade também de caminhões, né? Otimizar as cargas, né? E a redução e o reaproveitamento de embalagens, isso aqui é fantástico, não só de pallets retornáveis, mas de embalagens também. Tá? E chega, então, a forma com que os fornecedores são selecionados. Procurar para a tua carteira de fornecedores aqueles que estão preocupados com a sustentabilidade, que se preocupam com o meio ambiente, isso vai ser importantíssimo, tá? Separei esse link aqui para você da TOTVS, que fala sobre, né, essa logística verde. Não deixe de ver este artigo muito legal, 7 minutos de leitura sobre logística sustentável. Vai valer a pena, hein? Te garanto. Bem, e por que isso tudo importa tanto hoje? Talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas eu vou te dizer, por mais que a sustentabilidade, né, traga esse valor ético para nós, mas também virou uma exigência de mercado, gente. Então vejam só, dentro desses aspectos que estão pressionando as empresas a adotarem práticas ecológicas, nós temos as leis ambientais, tá? Clientes, né, exigindo certificações ambientais, os consumidores mudando o seu mindset, né, para se preocupar realmente com o meio ambiente, o financiamento verde através do ESG, as próprias mudanças climáticas que acabam afetando diretamente a logística. Quando nós temos seca, afeta a logística. Quando nós temos enchentes, queimadas, vejo isso dá atrasos de entrega, o transporte fica muito mais caro, as operações ficam em risco de não serem completadas. E eu quero ir para o finalzinho, falando rapidamente sobre a economia linear e a economia circular. Na linear, o grande processo, né, o processo tradicional, é direto. Extrai, produz, consome e descarta. Não é verdade? Nós parece que participamos todos os dias da economia linear. A matéria-prima é retirada da natureza, transformada em produto, usada pelo consumidor e vira lixo. Esse é um ciclo, gente, que termina muito rápido, mas gera muito desperdício.
Agora, vem cá, olha a economia circular. A grande lógica, né, que muda completamente todo esse cenário. Em vez de descartar, a ideia é manter os recursos, né, em uso pelo maior tempo possível. Mas como, professor, fazer isso? Vamos lá, reutilizando, reciclando, consertando, né, reaproveitando materiais. Tem países que são extremamente zelosos pela economia circular, porque eles reciclam, eles descartam muito bem, eles reutilizam, eles consertam as coisas, reaproveitam materiais, porque nós não, muitas vezes, né? Então, tudo que é para o lixo pode voltar para o ciclo produtivo, tá? Seja para um novo produto, seja para um insumo, né? Para um outro processo. Joia? E aí, gente, na economia circular, então, nada se perde, tudo se transforma, e é justamente nesse contexto que entra um dos grandes pilares, a logística reversa. Com a ideia dos 5 R's da sustentabilidade: reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Ok? Bem, avançando aqui, nós vamos para a aula 12 e vamos encerrar o nosso encontro online dessa noite. A gestão de riscos em supply chain e o jogo da antecipação. Veja, as cadeias de suprimentos são cada dia mais globais. Você viu isso na nossa disciplina de logística internacional. Elas acabam ficando, né, mais vulneráveis devido a essa globalização. Mas veja, dentro desse contexto, uma crise sanitária, por exemplo, como a pandemia da Covid-19, né, ou mesmo um conflito político, como estamos vendo entre Ucrânia e Rússia, né, como a guerra na Ucrânia, isso tudo vai trazendo um impacto que acaba afetando o fornecimento dos insumos, ele acaba travando algumas rotas de entrega, gera escassez de produtos, não só no Brasil, no mundo todo, não é verdade? E ainda nós podemos também pensar nos riscos econômicos, nos desastres naturais, as greves, as falhas operacionais, né? Enfim, gente, o exemplo marcante foi no Canal de Suez, em 2021, quando um único navio encalhado paralisou quase 12% do comércio global por vários dias. Esse navio, Ever Given, ficou encalhado por 6 dias, paralisando uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. As empresas que não tinham rotas alternativas ou planos de contingência viram seus produtos parados e seus custos, sinceramente, explodirem. Tá? E aí, gente, o que significa fazer, então, uma gestão de riscos na cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos, então, é uma engrenagem. Então, quando tudo funciona bem, ótimo, o produto sai do fornecedor, passa pela fábrica, é distribuído, chega até você, chega até mim. É simples, não é? Mas se algo dá errado no meio do caminho, grandes atrasos, greves, desastres naturais, mudanças econômicas, qualquer falha pode travar tudo. Então, nesse contexto, gente, entre a gestão de riscos e uma metodologia justamente é para prever, avaliar e reduzir esses problemas. Então, a ideia aqui é manter um fluxo de materiais, informações, recursos financeiros funcionando da forma mais estável possível, mesmo, sim, em situações adversas, ok? E eu encerro o nosso encontro nesse penúltimo slide dizendo o seguinte: todo esse processo, gente, envolve ações importantes. Por exemplo, entender melhor as barreiras administrativas e alfandegárias foi uma das perguntas, né, da hora da prática 2. É importante olhar para impactos práticos que essas situações causam na logística. Vamos ver a gestão de riscos? Identificar e prevenir eventos críticos, reduzir as fragilidades da operação, garantir uma continuidade das operações, proteger a imagem da empresa. Lembram dos impactos que dava quando há algum problema de barreira? Uma das coisas é o impacto com a imagem, né? A imagem fica raspada, né? Dificilmente a gente consiga melhores negócios, né, com outros clientes, tá? E aí a cultura da gestão de riscos, né? Não estamos falando apenas de um departamento ou de um plano guardado na gaveta, né, para momento de crise. Gerenciar risco, gente, exige sim uma mudança cultural. Mas para isso é fundamental o seguinte,
que a gente entenda que a mudança não é lá no chão de fábrica, não é lá na diretoria, mas sim do chão de fábrica até a diretoria. Ou seja, completamente todo o complexo logístico passar por mudanças, né, culturais. Para isso, capacitar as equipes para reconhecer sinais de alerta e comunicar rapidamente. Promover também, gente, esse compartilhar de informações essenciais, seja entre setores, seja entre parceiros, né? Utilizar ferramentas, tá? Utilizar ferramentas digitais para coletar, analisar, né, os dados em tempo real, atualizar imediatamente os planos de mitigação sempre que surgir um novo risco, avaliar também, auditar constantemente os fornecedores, os parceiros, garantindo realmente que haja essa confiança, essa segurança. E mais uma dica, né, como fundamental para a cultura, né, da gestão, da mudança cultural, para essa gestão de riscos, é manter diálogo transparente com nossos grupos de interesse, os chamados stakeholders, né? Sejam eles investidores, fornecedores, clientes, a própria comunidade, né? E chegamos, então, ao finalzinho, deixa eu chegar mais pertinho, ao final do nosso encontro. Gostaria muito que você estivesse comigo aqui na aula, mas eu sei que talvez hoje não foi possível. Mas eu te espero no próximo encontro, quem sabe numa outra disciplina. Obrigado por estar conosco durante esse módulo. O módulo ainda não terminou, ainda tem mais algumas ações para você fazer, mas não deixe de ver o material. Esse material vai te capacitar demais, seja no teu trabalho, seja nos teus planos futuros de um novo trabalho, quem sabe uma nova função, tá? E eu fico aqui na torcida. Se você precisar de mim, é só me mandar uma mensagem, fale com a gente, que eu prontamente estarei te atendendo. Valeu? Obrigado por ter assistido até o final e nos vemos então a qualquer momento. Tudo de bom, grande abraço, sucesso para você.